João Pedro Stedley, líder do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, chamou o governo Lula de muito lento e medroso no cumprimento de promessas feitas na área de atuação do grupo. A declaração foi feita em uma entrevista concedida ao site Metrópolis. Na reforma agrária é a mesma coisa, acabamos de conversar. O governo está indo muito lento, resolvendo conflito aqui. Até agora, nenhuma família foi assentada. Por um governo nosso, 6 meses é muito tempo para não ter nenhuma solução prática objetiva. Porque as famílias da nossa base perguntam isso. E aí, o que mudou? Quando é que vai vir a solução para o meu problema? Elas não querem saber se o MST é amigo do Lula ou não. Elas querem saber quando vai resolver o problema da terra onde eu estou acampado. Então essas são as nossas avaliações do governo, que está muito lerdo e que deveria ser muito mais ágil. No mês que vem, Stedley deve prestar depoimento à CPI do MST na Câmara. Nessa entrevista, o líder do MST reclamou do fato de o governo Lula ter chamado recentemente de invasões o que o movimento considera como ocupações. Silvio, ele disse que o governo está lento para assentar, mas para invadir está bem rápido, né? Já invadiu muito mais em 6 meses do que nos 4 anos de governo Bolsonaro. Já são quase 60 invasões, né, Paulo? Elas não param. O governo Jair Bolsonaro, os governos anteriores à volta do PT ao poder, eles foram campeões em regularização da situação dessas pessoas que buscam pelo direito à propriedade. Sim, que é um direito legítimo. Quem invade a propriedade dos outros, a casa dos outros, é a esquerda. Não tem esse papo de ocupação. Ninguém está ocupando espaço ocioso nenhum. Aquilo tem dono. Isso está escrito na nossa Constituição. Direito à propriedade. A cerca, ela está lá para ser respeitada. Agora, estranho, ele estava até ontem na China, foi viajar para a China, na comitiva, para aquela imensa comitiva presidencial, com o nosso dinheiro, dinheiro do pagador de impostos. Será que ele não teve oportunidade de reclamar ao pé do ouvido com o próprio presidente da República? Nós temos até, o Silvio bem lembrou, são quase 57 invasões desde o início do ano. Silvio, eu vou pedir até para a produção resgatar, porque nós comentamos esse assunto no início da semana. Temos aí invasões de terras produtivas em 2023. Então, de janeiro a maio, foram 56, isso antes da CPI do MST, e mais uma agora em junho no governo Lula. Tá aí, são 57 invasões ao todo, e o Stedley dizendo que o governo está lento, Cris. E o efeito rápido de uma CPI séria, né? Uma única invasão. Ele fala não só que o governo está lento e lerdo, como medroso, né? Eu estou aqui com aspas do João Pedro Stedley. Na política interna, o governo está muito lento, lerdo, me atrevo a dizer em algumas áreas até medroso. Aí ele fala, até agora nenhuma família foi assentada. Para um governo nosso, olha como é que eles são, né? O governo é dos invasores, tá, pessoal? Para um governo nosso, 6 meses é muito tempo para não ter nenhuma solução objetiva. E aí ele vem com aquela história que as famílias da nossa base não querem saber se o MST é amigo do Lula ou não, mas quando vão resolver o problema da terra. Eu queria lembrar que Lula colocou integrantes do MST no INCRA. Ele demitiu pessoas técnicas de um órgão técnico para colocar militante invasor de terra. Não é ocupante de terra, não, é invasor mesmo. É bem o que o Silvio disse, você não está ocupando uma área vazia, mas terras produtivas. Você está cometendo um crime. E é por isso que do lado de cá, quem defende as leis chama de terrorismo isso, porque é terrorismo, especialmente quando de alguma forma o Estado passa a mão na cabeça de pessoas que cometem crimes, que é o que acontece em relação ao MST. E aí ele fala depois também que, imagine, o governo reagiu mal às nossas ocupações durante a jornada de abril. Aí ele lembra que foi Fernando Henrique Cardoso que declarou o dia 17 de abril como o Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária e pergunta o que se espera que as pessoas façam num dia como esse, que fiquem em casa dormindo? Então ele quer aplausos, ele não quer críticas, ele quer aplausos às invasões de terra. Olha, Stedley, os dias que são aprovados aí como dias para relembrar alguma causa é para reflexão, é para debate, é para divulgação e não para cometimento de mais crimes. Então nós somos obrigados aqui a defender o governo Lula, que está
lento e lerdo e medroso em não conceder terra para invasores de terra. Não é cometendo crime que se consegue alguma benesse estatal. Não é assim que nós, cidadãos de bem, pagadores de impostos, que estamos vendo o nosso dinheiro ser priorizado, inclusive para a reforma agrária, aí, ou dito, né, que está sendo priorizado para a reforma agrária, que seja distribuído para quem não merece. Nós queremos que seja distribuído para quem efetivamente merece e está na fila de espera por uma terra, como se espera que seja feito, né, de forma organizada. E só para lembrar, acho que é muito importante também, o governo Bolsonaro distribuiu quase 500 mil de títulos de terra, foi recordista de todos os recordistas, somando os governos Lula, Dilma, não chega a esse número, nem se somar, se não me engano, também as terras distribuídas no governo Fernando Henrique Cardoso. Então, quer fazer reforma agrária direito? Veja o que foi feito nos últimos 4 anos e só dê sequência ao trabalho que vai funcionar melhor.